Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. E para a gente começar essa semana super bem, né, após uma grande vitória contra o Fluminense, né, e uma rodada que agora nos coloca com possibilidades reais de sair da zona de rebaixamento aí nos próximos 10 dias. A gente vai trazer tudo aí sobre esse início de retorno de Campeonato Brasileiro, que o Vasco nesse momento está na terceira colocação, somente atrás de Palmeiras e Fortaleza. Vamos falar muito sobre essa rodada aí, que terão 2 jogos para o Vasco. Vou explicar direitinho para vocês o motivo disso, né? E também vamos falar bastante sobre o jogo dessa quinta-feira contra o Coritiba em São Januário, né? O Vasco vai ter 2 reforços de peso para essa partida e também vamos falar aí sobre 2 jogadores titulares do Vasco aí que estão sendo observados por clubes da Europa e um gigante aqui do futebol brasileiro. Então já quero convidar todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo até o final. Peço também a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no vídeo, deixa nos comentários sua opinião sobre o resultado contra o Fluminense, em qual rodada você acha que o Vasco vai conseguir se safar, né, dessa zona do rebaixamento. Diz também no comentário de onde você está assistindo o nosso vídeo e convido você que está chegando no nosso canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa gigantesca família de mais de 458 mil inscritos aqui no canal. Então quem ainda não é inscrito, corre lá embaixo, clica naquele botãozão vermelho e venha fazer parte da nossa família vascaína. Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí um pouquinho sobre o retorno do Campeonato Brasileiro, né? Até agora foram 4 partidas, o Vasco dos 12 pontos disputados conseguiu conquistar 7 pontos, né? Lembrando que a gente teve aquela partida muito polêmica contra o Palmeiras, né? Que o Vasco acabou perdendo, mesmo tendo aquele gol super mal anulado, né? Enfim, a gente tem aí esses 7 pontos e só ficamos atrás de 2 times nesse momento dentro do retorno da competição. Palmeiras e Fortaleza aí, que vem fazendo boas campanhas, né? Os dois brigando lá em cima da tabela nesse momento. E agora o Vasco vai ter a possibilidade de até buscar a liderança do retorno, né? Teremos uma sequência de jogos contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Na quinta-feira, o Vasco vai encarar o Coritiba. Depois, na semana que vem, a gente vai ter aquele jogo adiado contra o América Mineiro e depois, no final de semana seguinte, a gente encara o Santos, né? Que é o time ali que está logo na frente do Vasco, que está vivendo uma crise aí interminável. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa próxima rodada, né? Uma rodada muito interessante, muito diferente das rodadas normais, né? Geralmente ali todos os clubes jogam, né, numa rodada, mas essa especificamente, alguns clubes vão atuar por 2 oportunidades, sendo que o Vasco é um desses times, né? Como eu falei, o Vasco vai encarar o Coritiba na quinta-feira e depois já no início da próxima semana, na segunda-feira que vem, o Vasco encara o América Mineiro, jogo que foi adiado do primeiro turno. Além do Vasco, outros clubes que também vão atuar 2 vezes nessa rodada são Corinthians, que vai encarar o Grêmio agora já nessa semana e depois na semana que vem encara o Botafogo, né? O Botafogo tentando sair de uma situação de 2 derrotas consecutivas e o Grêmio também, né? Que vivia um momento muito bom, teve uma queda de qualidade, então o Corinthians vai ter 2 pedreiras pela frente. O Corinthians que vive um momento de muita instabilidade, né? Tá com 26 pontos e lá no Corinthians o desespero já bateu, né? Eles já viram que tem times mais embaixo que estão subindo, como Vasco, como Bahia, próprio América Mineiro, né? Então o Corinthians vive um momento muito conturbado dentro do clube. Outro time que vai atuar por 2 vezes nessa rodada e que também vive um péssimo momento, apesar da vitória ontem na final da Copa do Brasil contra a Mulambada, é o São Paulo, né? No Brasileirão eles estão ali naquela corda bamba, né? Joga um jogo bem, 2 mal, então o São Paulo vai atuar por 2 vezes, encara o Fortaleza, que vive um momento sensacional. O São Paulo jogando em casa deve poupar jogadores para a final, né, contra o Flamengo da Copa do Brasil semana que vem, e depois o São Paulo pega, né, o cachorro morto, o Coritiba, jogando em casa. Então o São Paulo aí, franco favorito para essa partida. Outros jogos que também a gente deveria ficar de olho, né, acompanhar e ficar ali com o secador ligado são, ainda hoje, teremos Bahia e Santos, um
confronto direto. Bahia crescendo de produção, goleou o Coritiba nessa última rodada, né? O Coritiba jogando em casa, perdeu de 4-2 para o Bahia. Hoje o Bahia encara o Santos jogando lá na Fonte Nova. O melhor resultado para o Vasco seria um empate, né? Fazendo com que o Santos ficasse ali na nossa alça de mira e que o Bahia não se distanciasse, né? Chegasse somente aos 26 pontos. Então eu vou acompanhar esse jogo de perto hoje à noite, né? A partida que vai ser às 8 horas. Corinthians e Grêmio, como acabei de citar, né? Outro jogo pra gente ficar de olho, torcer pro Grêmio aí vencer ou pelo menos tirar pontos do Corinthians. Outra partida pra gente também acompanhar é América Mineiro em casa, encarando o Bragantino, que tá voando. O Bragantino tá na terceira colocação, buscando vaga de Libertadores. Então uma pedreira para América Mineiro aí, torcer pro Bragantino, né? Ir lá e vencer essa partida. Goiás jogando em casa, pega o Flamengo, que vive uma crise, né? O Flamengo aí perdendo o final de Copa do Brasil ontem por 1-0. No Campeonato Brasileiro também não tá se achando, então vai ser uma oportunidade pro Flamengo aí conseguir talvez uma reabilitação. E não vou torcer pro Flamengo, mas vou torcer contra o Goiás, né? Quem sabe aí o Flamengo aí tira um empatezinho, ou então o Goiás faz um gol contra, acaba perdendo por conta própria, né? Seria um resultado positivo para segurar o Goiás ali, né? Perto do Vasco com 25 pontos. São Paulo e Fortaleza, já citei, outro jogo pra gente torcer pro Fortaleza vencer. São Paulo e Curitiba, acho que o Curitiba tem poucas chances de vencer essa partida. Corinthians e Botafogo, vou ficar na torcida pro Botafogo vencer esse jogo, segurar também o Corinthians lá atrás. E temos aí América Mineiro e Vasco, né? Como eu falei, jogo da segunda-feira que vem. O Vascão já pensou, ganha do Coritiba, vai embalado para pegar o América Mineiro. Se a gente vencer esses dois jogos, chegando aí a 26 pontos, né? A gente muito provavelmente vai encostar ali nessa dupla, Goiás e Bahia, né? E quem sabe já empatar em número de pontos com o Corinthians, já encostar no São Paulo, no Internacional, times que estão mais acima do Vasco na tabela. Então vai ser uma rodada muito importante, muito difícil aí, principalmente para os nossos adversários diretos, tirando o Bahia, que joga em casa contra o Santos, e a gente pode tirar benefícios muito grandes aí desses resultados com toda certeza. E falando em rodada, né? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais no jogo do Vasco dessa quinta-feira. Finalmente aí o Vasco voltando a jogar na nossa casa, no nosso estádio, no nosso Caldeirão São Januário, né? Vai ser um jogo com presença de público, então esse já é o primeiro reforço de peso. Vamos ter ali São Januário lotado, empacotado. Nossa torcida vai fazer aquela festa maravilhosa, como fez no Engenhão, né? Nesse último sábado, empurrando o time, cantando do começo ao fim, né? Deixando todos emocionados. Você via ali nas imagens Payet, o Ramon Dias, o Emiliano Dias, o Pablo Vegetes, os caras ficavam até meio sem entender o que estava acontecendo. E eu vou falar para vocês, quando acontecer na quinta-feira em São Januário, eu acho que os caras vão se entregar ainda mais. O Paulinho Paula, por exemplo, que é torcedor do Vasco assumido, o próprio Bruno Prachetes, que está jogando muita bola, Marlon Gomes, e teremos outro reforço de peso, que é a volta do Gary Medel, né? Ele cumpriu suspensão automática nessa última partida e naturalmente volta agora ao time titular, né? Temos uma dúvida aí, o Léo teve uma torção no tornozelo, né? Depois do jogo, o tornozelo dele estava muito inchado, mas deve fazer um tratamento intensivo, né? Deve fazer ali muito gelo, muito ultrassom, né? E provavelmente deve ter condições de jogo aí para essa quinta-feira, caso ele não possa jogar. Vimos que o Maicon tá ali pelo menos dando conta do recado, né? E o Maicon, pelo que eu vi ontem, né? No Bastidores, que foi feito ali pela Vasco TV, é um cara que tem uma liderança muito grande dentro do grupo. Você via no vestiário, o Maicon chamando os jogadores, né, motivando a rapaziada durante a partida. Então fiquei impressionado aí com esse poder de força de vestiário que tinha o Maicon também. Então bacana essa situação. Para esse jogo de quinta-feira, o Ramon deve praticamente repetir a equipe do último jogo, até porque deu muito certo, né? Deu muito ali, liga a entrada do Marlon na vaga do Gabriel Peck e também deu muita liga a entrada do Rossi na vaga do Serginho. Aí você vai falar, pô, Mário, mas o Peck entrou e deu a vitória pro Vasco. O Peck entrou e mudou o jogo, mas ainda assim, eu acho que a entrada do Peck no segundo tempo, ela rende mais. É um jogador de arrancada, de puxada de contra-ataque, um jogador que com o time adversário cansado, eu acho que ele pode entregar ainda mais, né? Então ontem foi uma amostra disso contra o Fluminense. Eu entraria com o mesmo time titular, a única mudança que eu faria realmente seria a entrada do Gary Medel na vaga do Michael. Eu
eu manteria o time com o Léo Jardim no gol, nas laterais o Puma Rodrigues e o Lucas Piton, mesmo o Bambu podendo voltar, eu manteria o Puma porque tá ganhando confiança, tá melhorando, tá voltando a ser o Puma do começo do ano. Dupla de zaga eu iria com o Gary Medel e com o Léo, caso ele tenha condições de jogo. Meio de campo ali com o Zé Gabriel, que parece outro jogador desde a chegada do Ramon Dias, ao lado do Zé Gabriel, Bruno Praxedes, Paulinho Paula, e lá na frente o Marlon Gomes aberto pelo lado esquerdo, mas podendo também cair um pouco para o meio quando necessário. Do lado direito o Rossi e o Pablo Vegetti centralizado. E o melhor de tudo, agora nós temos banco de reservas, né? Agora o Ramon Dias, o Emiliano Dias, quando necessário, eles olham para o banco e eles veem Peck, Dimitri Payet, Sebastião Ferreira, enfim, outros meninos da base ali que podem entrar. Tem o próprio Luca Orediano, que não vem entrando muito, mas pode ter oportunidade dele. Ontem teve aí a volta do Matheus Carvalho, né? O Matheus Cocão, que entrou bem no jogo. O Zé Vitor entrou bem também. Então o Vasco hoje tem um banco de reservas e está elevando o nível dos jogadores que não vinham jogando bem, porque as contratações foram bem feitas no meio da temporada. O Vasco trouxe jogadores de qualidade, jogadores que viviam um bom momento. Então estou muito convicto, realmente com a expectativa muito grande que tudo vai dar certo, que o Vasco vai conseguir uma grande vitória na quinta e vai embalar para pegar o América Mineiro na semana que vem e no próximo final de semana também pegar o Santos fora de casa. E quem sabe 9 pontos disputados saindo da zona de rebaixamento. Mas falando, né, em vitória, falando em grande resultado, vou deixar aquele recadinho da Bet7, parceira do canal, que tem os melhores odds aí do futebol mundial. Então você que quiser fazer o seu palpite esportivo, você que quiser fazer a sua fezinha, lá na Bet7 eles estão dando nada mais, nada menos do que 400% em cima do seu primeiro depósito, se você usar o nosso link lá no primeiro comentário fixado. Não tem ali absolutamente nada de código promocional, é só clicar no link, se cadastrar e vamos dizer que você bote lá R$10, você vai ganhar 40. Vamos dizer que você bote R$100, vai ganhar 400 na sua conta automaticamente. Botou no Vascão, vitória do Vascão, grana no bolso e comemoração. Mas enfim, mudando um pouquinho de assunto, agora vamos falar sobre duas possíveis saídas de jogadores, dos dois laterais titulares do Vasco, né? Puma Rodrigues e Lucas Piton. A notícia que a gente obteve é que nesse último jogo tiveram olheiros do futebol inglês e do futebol italiano observando o Lucas Piton, né? E provavelmente na quinta-feira esses mesmos olheiros estarão em São Januário para poder observar aí as atuações do Piton, lembrando que ele tem nacionalidade italiana, o que facilita, né, uma venda ou uma ida para o futebol europeu, porque ele não tira uma vaga, né, de jogador estrangeiro. Então não me surpreenderia se o Vasco recebesse proposta aí no final da temporada para a saída do Lucas Piton, que vem se destacando, vem com muita regularidade, entregando o que a gente nunca tinha aí nos últimos anos na lateral esquerda. E a situação do Puma Rodrigues é uma situação de mercado interno. Parece que o Palmeiras fez contato, né, se interessou no jogador. Até o momento não houve proposta, mas o Palmeiras ele buscou informações. Se o Vasco negociaria, se teria interesse aí em vender o Puma Rodrigues ao final da temporada. E vou falar para vocês, se voltar a ser o Puma do começo do ano, eu quero que fique. Não pode ser o Puma nos últimos 2 meses, mas se voltar a ser o Puma que jogou ontem, que jogou no Campeonato Carioca, aquele futebol bom, forte, ofensivo e que melhore um pouquinho na parte defensiva, eu acho que é um jogador que ainda pode entregar muito ao nosso Vascão. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, deixar o like no vídeo e lá no nosso grupo de WhatsApp também para participar com a gente. É o primeiro link na descrição do vídeo, só você entrar e participar lá com a gente também, beleza? Mais tarde a gente volta, 4 horas tem o segundo vídeo e hoje super live, vamos ter às 8h30 da noite, ao vivo aqui, presença de ex-jogador do Vasco, presença de jornalista, então fiquem ligados aí que a nossa live vai ser muito bacana. Um abraço, tamo junto, valeu!